Continuando o nosso programa Despertar, com muita satisfação de receber aqui a doutora Vanessa, falamos sobre a terminologia, sobre os direitos das pessoas com deficiência e agora vamos conversar um pouquinho sobre a inclusão propriamente dita. Então, doutora Vanessa, falar em inclusão escolar, a gente pensa em pessoa com deficiência, isso faz sentido? Não, Patrícia. Aí a gente dá continuidade ao bloco anterior de desconstrução, né? Nós precisamos desconstruir essa ideia de que inclusão escolar é somente sobre alunos com deficiência ou o aluno de inclusão. A gente ainda escuta muito isso dentro das escolas, né? Por parte dos bastidores, digamos, dos professores, funcionários. É o aluno de inclusão. Todos são alunos inclusos naquele contexto educacional. Então a gente não pode falar ou associar. E automaticamente a gente associa, né? A inclusão escolar. Você pensa em pessoas com deficiência. Você pensa, é natural. É natural. Porque geralmente os pais que buscam são pais de pessoas com deficiência ou de crianças com deficiência que estão nessa luta da inclusão. E a gente não consegue vislumbrar este todo, né? Incluir é você olhar para todos. Então, incluir é possibilitar o acesso de todas as pessoas ao ambiente sem barreiras. Aí a gente entra nas questões de barreiras novamente. Então, quando eu falo que um ambiente é inclusivo, é um ambiente livre de barreiras, que possibilita o acesso daquela pessoa naquele meio. Um ambiente escolar inclusivo, ele é um ambiente sem barreiras, de qualquer tipo. E não é barreiras só porque tem que ter uma rampa lá na escola. Isso seria o mínimo, vamos dizer assim, né? E a ideia de construir esta escola, né, para todos, ela vem antes de receber um aluno com deficiência. Uma escola que pensa em inclusão escolar é uma escola que já está adequada, vamos dizer assim, a receber qualquer aluno, inclusive o aluno com deficiência. Então, a gente precisa romper esse paradigma, né, de conceitos mesmo e associações que ainda são muito muito grandes, vamos dizer, uma proporção muito grande. A gente pensa numa criança, principalmente em criança, porque eu tenho uma criança, pensa só no nascimento. Nasceu com síndrome de Down, o meu filho nasceu com paralisia cerebral. Mas vai muito além disso, né, doutora Vanessa? Vai muito além porque nós começamos a olhar de forma ampla para estes contextos inclusivos e chegamos aí à ideia da deficiência adquirida. E nós não olhamos para isso, nós não discutimos esse ponto específico. Quando a gente fala, né, de pessoas com deficiência, direito das pessoas com deficiência, a gente não pontua a questão da deficiência adquirida. E hoje nós precisamos olhar para esses contextos. Porque acontece, gente, Acontece, é um número grande, né, dentro desta porcentagem de aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência. Imagina só, pessoal, 45 milhões aproximadamente. Lá em 2010, né? Eu costumo dizer que é a gigante minoria. Isso. Fala que é a minoria, mas é a gigante minoria. Deste número, cerca de 56% é deficiência, as pessoas com deficiência adquirida. Então, olhando este patamar, chegamos aí quase 25 milhões de pessoas com deficiência adquirida. Então, não é porque você hoje não precisa de uma cadeira de rodas, você não sabe o que é esse mundo, você desconhece, que você, num futuro idoso, às vezes adquire uma deficiência porque a idade, a mobilidade. Então, tem que ter esse olhar, que é muito mais amplo do que a gente pensa. Isso, e nós vamos aproveitar, então, falar um pouco aí desta questão de que as pessoas, elas não se colocam, né, enquanto possíveis pessoas com deficiência, né? Que pode acontecer em qualquer lugar. Mas é um acidente de trânsito, por exemplo, que ocasiona algum comprometimento. Ele te torna uma pessoa com deficiência, dependendo da situação. Então, estar aberto a possibilidades de entender o contexto social, ter empatia, te torna uma pessoa muito mais inclusiva nesse sentido. Quando a gente fala da inclusão nesse todo, olhar o todo, a inclusão social da mesma forma. E essas barreiras, elas vão surgindo. Pensa, você é um aluno sem deficiência, hoje matriculado numa escola, onde esta escola não tem uma política inclusiva, ou seja, ela não tem estes acessos livres. Este aluno adquire uma deficiência, uma doença que ocasionou algum comprometimento intelectual, um acidente de trânsito que
ocasionou algum comprometimento físico, este aluno começa a ter barreiras nesta escola que ele já estudava. E agora ele vai ter que ser despejado da escola? Ele vai ser convidado a se retirar da escola e procurar uma outra escola, né? Então a gente começa a ver que isso é muito mais sério, que isso não vai somente ali. Pensa aquele aluno que já está inserido, que já tem os seus amigos, que já tem a sua comunidade escolar, que já tem aquela vivência. Simplesmente aconteceu uma fatalidade e daí? Então associar isso à questão do aluno laudado, que é o termo e a forma que a educação, né, fala muitas vezes, isso é muito equivocado. Então, nós não podemos olhar para a inclusão escolar somente sobre alunos com deficiência. Aí a gente fala num nicho de educação, né, a inclusão escolar para alunos com deficiência, e a dificuldade maior é a inclusão escolar para alunos com deficiência intelectual. A gente tem culturalmente estabelecido que este aluno que tem uma deficiência intelectual, ele tem um espaço próprio para o seu desenvolvimento educacional. Então, nós precisamos ainda trabalhar muitas questões com a sociedade e nós precisamos entender a amplitude do direito à educação. E é por isso que existe a lei, Por que isso, é a LBI. nós temos os respaldos, né? A gente fala os respaldos. Então, hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe com força todas as outras legislações que já resguardavam direitos da pessoa com deficiência. Mas ainda ela é vista de uma maneira equivocada, num contexto educacional. Ela é tratada muitas vezes como um manual de inclusão escolar, e ela não é um manual de inclusão escolar. Ela é um estatuto da pessoa com deficiência, onde regem várias vertentes, e não somente educação. Então a gente tem... Ali trata tudo. todas as questões de vivência da pessoa com deficiência, seja do transporte, emprego, moradia, educação, saúde. A gente tem algumas dificuldades de entendimento das questões conceituais mesmo, que a lei traz. Então, é aí que entramos naquela questão, a lei existe, mas até que isso aconteça... Isso, mas ela existe e ela traz, né, os conceitos. Ela traz quem é a pessoa com deficiência, ela traz quem são os profissionais de suporte, ela traz limitado ali, delimitado todas essas questões. Então, a gente precisa saber interpretar a lei. Que aí está a dificuldade. Que aí está a dificuldade. Né? Que as famílias fazem a leitura da lei e acreditam que já sabem interpretar a legislação. E não é bem assim que funciona. E daí, por isso, a gente tem a ideia de que a lei no papel é muito bonita, na prática é difícil. Porque a prática, ela exige todo um outro uma interpretação. Suporte também. Né? Não é simplesmente estar lá, vamos aplicar. Não, a gente precisa associar aquele contexto. Né? A legislação federal, a gente fala assim, em geral, precisa estar posta de uma maneira que seja acessível aqui no município de Pato Branco, que seja acessível no município próximo, menor, muitas vezes sem a estrutura. Então, a gente precisa alinhar caminhos possíveis de executar e de ter acesso a esses direitos. E uma das coisas que os pais, eu imagino que tem muita dúvida, é aquela questão do professor auxiliar, do profissional auxiliar, do acompanhante terapêutico. Isso tem diferença. Como que é essa questão? A família tem o direito de ter um professor auxiliar para aquela criança que tem aquela dificuldade intelectual dentro do âmbito escolar? Veja, o direito é da criança, né? Então, muitas vezes as famílias querem sem a necessidade. O primeiro ponto para qualquer suporte na educação de alunos com deficiência é a necessidade. Sim. Então, todas as observações que a lei traz, havendo necessidade, o suporte adequado será ofertado. Então, temos sim diferenças entre profissional de apoio, que é um profissional que está ali para auxiliar, e a gente precisa reforçar muito que é um apoio, ele não é o profissional responsável pelo aluno. Né? O professor regente vai estar lá fazendo o seu papel. Escola, né? O aluno é da escola. A escola precisa conhecer aquele aluno. E o profissional de apoio, ele é um apoio para o aluno. Este profissional de apoio é diferente de professor de apoio. Então, o profissional de apoio ele vai auxiliar na alimentação, na locomoção, na higiene e outras atividades que se fizerem necessárias. Então, olha que importante isso. Isso é um profissional de apoio. Isso é um profissional de apoio. E para este profissional de apoio, a lei não exige uma capacitação técnica, vamos dizer, uma formação técnica. Então, pode ser um profissional que foi contratado pela escola e capacitado para estar como apoio daquele aluno.
Então, receber a capacitação é importante, né, para saber como trabalhar com aquele aluno. Porque a necessidade é específica de cada aluno. O professor de apoio, aí sim, é um professor de apoio especializado. Então, a gente fala um professor de apoio educacional especializado, né? E temos aí diferentes siglas, vamos dizer assim, né? Temos o PA, o PAE, o AT. A gente fala que dentro do universo do país, cada estado, cada região chama tutor, cuidador, monitor, né, para o aluno. Todos esses tutores, cuidadores, eles entram no profissional de apoio. Então, a gente tem um professor de apoio educacional especializado, é diferente, é um professor especializado. Que ele tem que ter formação para isso. Formação específica, então ele é graduado, ele é especializado, né, para aquela formação e construção e apoio do aluno, mas ele também é um apoio. Então, o aluno não é responsabilidade somente dele. E muito ainda existe de divergência de quem é o aluno, né, de quem é a responsabilidade. O aluno é do professor regente, é do professor de classe, é da escola, mas ele não é somente do profissional de apoio dele, ou do professor de apoio. E a gente entra aí num dilema, né? Quem é o AT? O AT é o atendente terapêutico. Então, ele é um profissional da saúde, de competência e contratação da saúde, não da escola. Não da escola. Então, pessoal, é muito assunto, tem muita coisa para a doutora Vanessa conversar com a gente. Infelizmente, nós chegamos ao fim de mais um programa Despertar. Eu espero que você que está nos assistindo e nos acompanhando tenha aproveitado tantas informações relevantes. Espero que realmente tenha despertado para várias reflexões, como a tríade que não basta. Enfim, eu deixo aqui o meu muito obrigada para a doutora Vanessa. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. E já fica o convite para num futuro aí próximo, porque o direito educacional nas deficiências tem muito assunto para a gente falar. Doutora Vanessa, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço e parabenizo pelo programa, né? É uma janela aberta para a sociedade compreender, olhar, despertar este novo olhar para esse contexto social inclusivo e humano que todos nós buscamos. Com certeza. Então sigam nossas redes sociais, fiquem por dentro da nossa programação. É muito bom ver na Rede Humaitá um programa que fala de inclusão social.